Bem, ontem à noite eu falei sobre o missionário Jonas, que tentou fugir da ordem de Deus. Eu estive meditando hoje durante o dia e o Espírito Santo burilou muito o meu ser para que eu falasse esse capítulo de número 6. Os estudiosos de profecia, eles afirmam categoricamente que estamos vivendo a última das gerações, a geração que antecede o maior acontecimento esse sem precedentes na história. Eu estou falando de arrebatamento da igreja. Os nossos dias, eles são chamados de noite escatológica. Para quem não conhece essa palavra, a escatologia diz respeito às coisas do fim. E a noite escatológica, ela é marcada pela desvalorização da pregação do Evangelho, pela secularização dos valores absolutos do cristianismo, pela confusão teológica desencadeada por causa da apostasia. Lembrem-se que em 2 Timóteo, capítulo de número 3, quando Paulo fala de dias trabalhosos, o apóstolo está falando que nos últimos dias a liderança da igreja principalmente ficaria desacreditada por causa dos escândalos sucessivos. Ainda falando de escatologia, a escatologia ela é mais detalhada do que pensamos. Eu sei que a maioria dos cristãos tem medo do livro de Apocalipse. Só que o livro de Apocalipse, ele não é um livro para o mundo. O livro de Apocalipse é um livro para a igreja. E isso se depreende no versículo 1 do capítulo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então o livro de Apocalipse, ele não é um livro para o mundo, é um livro para a igreja. E quando se trata de escatologia, existe na verdade pessoas que super complicam essa temática, e eu gostaria de simplificar essa temática nessa noite e dizer-lhes que aquilo que o profeta Daniel teve como revelação, essa revelação que Daniel teve, por exemplo, o entendimento dessa revelação seria para os nossos dias, ou seja, para os dias do fim. Percebam que mesmo a gente dispondo de tudo está mais difícil nesses dias. E eu falo das dificuldades dentro do campo ético, do campo moral, do campo político, do campo religioso e principalmente espiritual. É que a noite chegou e as virgens estão dormindo, inclusive as virgens prudentes. Jesus, em Marcos capítulo de número 13 e Mateus capítulo de número 24, ele cria duas metáforas, que é sobre a figueira e os dias de Noé. E essas metáforas, quando cria, ele não está falando do fim, ele não está falando do início do fim, ele está falando sobre o fim. E o início do fim é exatamente este tempo que a gente está vivendo. O tempo que vivemos são dias proféticos, dias que são descritos na palavra de Deus como um tempo de dificuldades. Obviamente que eu não gostaria aqui de abordar algumas vertentes interpretativas dentro do campo da escatologia: pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pré-tribulacionismo, preterismo, historicismo. Também não estou aqui para falar sobre pré-milenismo, nem pós-milenismo, nem amilenismo. Eu estou aqui para falar nesta noite sobre esse tempo que a gente está vivendo. E eu sei que todos que estão aqui, que conhecem Cristo, que conhecem a fé e que conhecem a palavra de Deus,
já deve ter ouvido a respeito do anticristo. Quem já ouviu falar nesta palavra? O anticristo. Todo mundo já ouviu falar sobre o anticristo. O anticristo será um homem poderoso, carismático dentro do entendimento de alguns, e será ao mesmo tempo um político que vai governar o mundo. Um indivíduo cheio de carismas hipnóticos que, através da política e da religião, ele vai governar o mundo por um período. E o interessante é que nós estamos vivendo o prelúdio disso aqui. Daniel, no capítulo 8, versículo 25 do livro que leva o seu nome, ele diz a respeito desse indivíduo: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Isso sugere que talvez haja um grande colapso econômico mundial, e então o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o mais importante filho de Satanás, irá seduzir o mundo com promessas de prosperidade. Um dos objetivos desse indivíduo, a Bíblia fala que é implantar uma religião mundial. Dentro da literatura judaica, o anticristo, ele é conhecido como o último rei das nações, aquele que se manifestará nos últimos dias. Em João capítulo 5, versículo de número 43, Jesus usa essas palavras para o seu povo: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus está falando exatamente do anticristo, que o povo de Israel irá aceitá-lo. O rabino Caim Knievski, que é uma das maiores autoridades do judaísmo ultra-ortodoxo, tem dado mensagens claras e inequívocas recentemente de que a vinda do Messias é iminente. E vocês sabem que para Israel, para o povo judeu, Jesus ainda não veio. Jesus virá. Lembra de Mateus capítulo de número 21, versículo 43? Jesus disse: o reino de Deus será tirado de vós e será dado a uma nação que deu seus frutos. Veio para o que eram seus e os seus não lhe receberam. Os judeus ainda esperam esse Messias. E esse último rabino, que é um rabino ultra-ortodoxo, todos os dias ele emite mensagens convidando os judeus para voltar das pátrias onde residem para a cidade de Jerusalém, porque ele diz que o Messias está chegando. E todos nós sabemos que esse Messias que eles esperam para este tempo não é o Cristo que morreu e ressuscitou. Eles farão um pacto com esse Messias falso chamado de anticristo. E a Bíblia chama o anticristo, em Daniel capítulo 7, versículo 8, de a ponta pequena. Em Daniel capítulo 8, versículo 23, ele é chamado de o rei feroz de cara. Em Isaías capítulo 16, verso 4, ele é chamado de um homem violento. Em Isaías 51, verso 13, ele é o angustiador. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo vai chamá-lo de o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2, verso 3, a parte B, Paulo chama-o de filho da perdição. Em 2 João capítulo 2, verso 8, ele é chamado de o iníquo. Em 1 João 2,18, ele é conhecido como o mentiroso. E em 1 João capítulo 4, versículo de número 3, ele é chamado de anticristo. E em Apocalipse capítulo 6, verso de número 2, ele é chamado de o cavaleiro do cavalo branco. Em Apocalipse capítulo 13, ele é a besta que sobe do mar. Em Apocalipse capítulo de número 11, verso 7, ele é a besta que sobe do abismo. Pastor, por que é tão difícil a gente compreender a respeito desse indivíduo? Por que ele é o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6? Porque ele é um cavaleiro que sai para vencer, ele não é vencedor.
ele é a besta que sobe do mar? Porque ele é um indivíduo que vem dos povos, vem das nações. Lembra do que eu disse ontem? Mar na Bíblia significa povos, nações e línguas. Por que ele é a besta que sobe do abismo? Porque ele é um indivíduo que vem da eficácia de Satanás. Porque assim como Deus apresentou Cristo ao mundo, Satanás apresentará o anticristo ao mundo. Assim como Jesus veio com o Espírito Santo, o anticristo ele virá com um falso profeta do seu lado. Assim como existe uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, também existe uma tríade ou uma falsa trindade: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Se ele é o cavaleiro do cavalo branco por ser um político que vai tentar vencer, se ele é a besta que sobe do mar porque ele vem das nações, ele vem dos povos, por que ele é a besta que sobe do abismo? Porque ele vem da eficácia de Satanás. Mas a Bíblia vai dizer que ele tem 7 cabeças, fala da sua astúcia, da sua inteligência, fala que ele tem 10 chifres. Isso aqui fala do controle que ele terá sobre 10 nações faladas em Daniel, com as quais ele pelejará contra o mundo. Por que ele tem um nome de blasfêmia? Porque ele não é o Messias verdadeiro, ele é o Messias falso. A Bíblia vai dizer que ele é como o leopardo, porque ele é rápido, é como os pés do urso, falando da sua estabilidade e força. Ele é como a boca do leão, porque ele é um falso leão, porque o leão verdadeiro é Cristo. E o dragão, que é Satanás, lhe dará o seu poder e o seu trono. O mundo está esperando esse indivíduo. E muitas pessoas perguntam para mim: pastor, será que tudo que está acontecendo, por exemplo, esses 666 que a gente descodifica o CAI, o estigma, como sendo um microchip que foi criado desde 2005 na Europa, será que isso tudo é informando que o anticristo já chegou? Não, queridos, não é bem assim. Mas a verdade é que Deus está nos mostrando para a igreja que nós estamos vivendo esse tempo da manifestação desse indivíduo. E ouçam isto: a maioria dos escatólogos, a maioria dos estudantes de profecia afirmam categoricamente que o anticristo será um islâmico. Sim, o anticristo será um muçulmano. Vocês lembram que tudo começou com Isaac e Ismael? Lembra do capítulo de número 16 do livro de Gênesis, quando Sarai deu Agar para se deitar com seu esposo Abrão? Ela esperou durante longos 10 anos para que engravidasse. Como não engravidou, ela fez um esquema e deu Agar, aquela mulher que o faraó deu de presente para eles quando eles foram no Egito. E quando Abrão se deitou com Agar, ela engravidou e teve Ismael. Se o erro de Agar, de Sarai, não tivesse acontecido, não teria os árabes. Maomé não teria nascido. E todos aqueles que estudam profecia afirmam categoricamente que assim como tudo iniciou com Isaac e Ismael, assim também terminará. Talvez muitos de vocês, ou alguns, para não ser exagerado, tenha estado despercebido com o avanço do islamismo no planeta. E é interessante, irmãos, tudo está acontecendo debaixo do nosso nariz e parece que a gente não está percebendo a gravidade das coisas. O que é isso, pastor? Eu estou falando de missões. O islamismo é a religião que já ultrapassou o número de membros no planeta. Cerca de 1 bilhão e 200 milhões de islâmicos existem no planeta hoje. Eles creem em Alá, o Deus Lua, o Deus que não é o nosso Deus, que na verdade havia
um grupo de estátuas na cidade de Medina. E quando Maomé invadiu na primeira vez, não conseguiu destruir, não Medina, mas Meca, desculpem. Ele teve que fugir de Meca e se estabeleceu em Medina e se fortificou, e depois voltou a Meca e acabou arrancando aquelas estátuas de vários deuses, inclusive a estátua do Deus chamado Alá. E ele determinou que Alá não tinha estátua, porque Alá era invisível e ele seria o profeta de Alá. É daí que dá-se início ao islamismo. E logo depois ele, apesar de ser analfabeto, com a ajuda da sua esposa, acabou escrevendo aquilo que conhecemos como Alcorão, ou Corão, e a palavra Corão significa recitação. O que eles acreditam, pastor? Eles creem num só Deus, que é Alá, o único Deus. Eles creem nos anjos, creem nos profetas bíblicos veterotestamentários, e Maomé é o último dos profetas. Eles creem nas revelações de Deus, creem na predestinação e creem que Alá determinou absolutamente tudo que está acontecendo e que irá acontecer. Os pilares da fé do islamismo: primeiro é o testemunho de fé. Eles pregam e querem que as pessoas confessem Ilá, Ilahá, Ilá, Mohammed, Rasul, Alá, que significa não há outra divindade senão Alá, e Maomé é o seu único profeta. Afirmando isto, a pessoa já se tornará um islâmico. Outro pilar do islamismo é as orações que eles fazem 5 vezes durante o dia. Terceiro, eles pagam dádivas e rituais, eles dão esmolas. Número 4, eles jejuam. Tem um dia do ano que é a festa de Ramadã, que são 30 dias, eles não comem. Diz-se que o muçulmano ortodoxo, ele sequer engole a saliva, porque é proibido. E quinto e último, tem que haver a peregrinação. São os pilares dessa religião. Eu queria passar para vocês aqui alguns dados estatísticos, dados culturais, para que uma nação, ou para que uma cultura, ela seja mantida por mais de 25 anos, é necessário uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Caso contrário, essa cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9 criança. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter, porque seria necessário 80 a 100 anos para corrigir esse problema, e não existe modelo econômico que sustente a cultura por este tempo. As taxas de natalidade dos países: França, 1,8 criança por família. Inglaterra, 1,6 criança por família. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3 criança por família. Itália, 1,2. E Espanha, 1,1 criança por família. Nos 31 países da União Europeia, a taxa de fertilidade é de 1,38 criança por família, ou seja, uma criança por família. Pesquisas históricas afirmam que é impossível reverter este número. Isso quer dizer que a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está em declínio. E você deve estar perguntando por quê? Por causa da imigração islâmica. De acordo com as estatísticas, todo o crescimento desde 1990 para cá é por causa da imigração islâmica.
Na França, por exemplo, a taxa de natalidade é de 1,8 criança por família, mas nas famílias islâmicas é 8 crianças por cada família. Porque cada islâmico, ele tem no mínimo 8 filhos. Eu encontrei uma moça no aeroporto de Nova York, uma menina com 19 anos de idade, já com 4 filhos. O que se faz aqui? Estou aqui porque eu vou parir 8 filhos. Eu estou numa missão de Alá e vou deixar os meus filhos aqui dentro dos Estados Unidos. No sul da França, onde existia o maior número de igrejas, agora existem mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em Marselha, Paris, entre outras cidades da França, os que têm menos de 20 anos somam 40%. Em 2027, 1 em cada 5 franceses será muçulmano. Em 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população islâmica na Inglaterra cresceu de 82 mil para 2,5 milhões de islâmicos. São milhares de mesquitas onde muitas igrejas existiam. Quem não lembra dos puritanos? John Wesley, Carlos Wesley, homens inflamados pelo Espírito Santo que incendiou a Grã-Bretanha. Hoje são mesquitas muçulmanas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos são muçulmanos. E em 15 anos, metade da população holandesa será islâmica. Na Rússia, existem 23 milhões de muçulmanos. 1 em cada 5 russos é muçulmano. 40% do exército russo será muçulmanos em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos são islâmicos. Foi declarado pelo governo russo que a queda da população russa não pode ser mais detida. E a Rússia em 2050, será uma república islâmica. Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa, sem espadas, sem armas, sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Dos mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa transformarão em um continente islâmico em apenas algumas décadas. E isso está acontecendo. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. E este número deverá dobrar para 104 milhões em apenas 15 a 20 anos. Pastor, mas isso será na Europa? Eu estou em outro continente, vai ter que atravessar o Atlântico. Queridos, no Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6 criança por família, bem abaixo dos 2,11 para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce no Canadá. Entre 2001 e 2006, a população islâmica aumentou de 1,6 milhão para 1,6 milhão dentro do Canadá. Nos Estados Unidos da América, a taxa ainda é de 2,11 crianças, por causa da imigração, por causa das nações hispanas que estão lá. E viva o Trump! Mas mesmo assim, em 1970, dentro dos Estados Unidos só existia 100 mil muçulmanos. Hoje já tem mais de 2,5 milhões de muçulmanos dentro dos Estados Unidos. Pastor Denilson, o que eu tenho a ver com isso? Missões. A igreja precisa evangelizar. A igreja precisa fazer missões.
Mas isso é na Europa, aqui no nosso continente. Não, senhores e senhoras. Todo o norte da África é islâmico. Todo o norte da África. Onde havia igrejas, hoje já não tem mais. Nações que eram protestantes, hoje são islâmicas. E não fique pensando que o Brasil está fora de rota do islamismo. O Brasil tem 1.900.000 islâmicos. São 182 mesquitas espalhadas por esse país. Uma das centrais dele é em Foz do Iguaçu e a cidade de São Paulo. No norte e nordeste do país existem inúmeros. Inclusive, um fato que não é tão recente, deve ser de uns 8 anos para cá, 6 anos talvez. Um pastor chamado João de Deus, lá da cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, ele deixou o cristianismo e agora se tornou um islâmico e fez da igreja uma mesquita. Procure no Google que você vai ver e vai conhecer. Não se assuste se algum islâmico ligar para um pastor Sebastião, oferecendo para ele 30, 50 milhões de dólares para ele vender essa comunidade. São bilhões investidos, irmãos. Bilhões e bilhões. Eles compram parlamentares, compram congressos inteiros, como comprou a Espanha, comprou a França, comprou a Rússia. Eles querem deputados federais, estaduais, presidentes. Eles bancam políticos, principalmente de esquerda, para que possam criar leis para favorecer o islamismo. Se você não sabe, na Alemanha tem até propaganda na televisão para que as mulheres usam burca. % de tudo que eles têm, eles investem para a islamização. Sabe quantos os crentes investem? 1%. Apenas 1% do que o crente ganha, ele destina para missões. O islâmico, 10% do que tem. Deus está nos convocando para missões. Deus está despertando-nos nesta conferência para fazermos missões. Deixe-se gastar. Faça alguma coisa. Abrace esta causa. Ninguém vai fazer no seu lugar. Vocês lembram daquele nome que eu disse ontem aqui, pastor Éder Toledo, que comigo faz aquela missão na Índia? No mês retrasado, isso mesmo, no mês de abril, ele foi em alguns países do Oriente. Foi no Egito, foi na Turquia. Fazer o que, pastor? Encontrar alguns missionários. Missionários, todos eles que foram islâmicos. Tem um pastor que ele fabricava bombas para aqueles muçulmanos explodirem no próprio corpo. E sabe por que eles fazem isso? Porque o Corão manda fazer isso. O Corão diz que se um indivíduo for mártir,
ele não vai passar pelo julgamento de Alá. Ele vai imediatamente para o paraíso, e no paraíso tem 60 mulheres esperando ele, todas virgens. Aí o cara diz: eu vou. O Corão diz que o mártir vai ter a força de um cavalo. Todas as virgens que ele possuir durante um dia, ao amanhecer o dia, elas estarão virgens outra vez. Por isso que eles se explodem. Você sabe por que eles degolam? Porque o Corão manda dar golpe no pescoço dos inimigos. Quem são os inimigos? Os infiéis. Todo aquele que não é islâmico. Quando Maomé morreu, ele tinha uma esposa de 9 anos de idade. Porque tem muitas crianças dentro do mundo islâmico com 6 anos que se casam com velhos de 50 e de 60 anos e chegam às vezes a morrer na noite de núpcias. Os senhores sabiam que no mundo islâmico é o mundo que tem mais crianças defeituosas, porque eles se casam com parentes muito próximos. Eles não se cansam. Enquanto eu vejo a 3ª maior igreja missionária do planeta regredindo no quesito missões. Acordem! O azeite está acabando! E tem alguém dizendo: me dê um pouco do teu azeite. É verdade. Dá-me um pouco do teu azeite. E era tão pouco que elas tinham, que elas disseram assim: caso falte a nós e a vós, e diante com o Pai, ou seja, se virem. E o evangelho é altruísmo, é um ao outro, ajudou ao seu companheiro que se esforça-te, é dividir o que tem. Aleluia. Todo cristão precisa ter uma reação favorável por parte da mensagem que ouviu e pela conversão, porque ninguém que nasceu de novo de verdade, ao aceitar a Cristo como Salvador, nascer de novo de verdade, fica com aquilo para si. Ele quer compartilhar com mais alguém. Aleluia. Compartilhe. O pastor Éder disse que quando chegou lá, eu tenho até a foto deles, esse pastor que antes não era pastor, fabricava bombas para os mártires. Hoje ele é um pastor e parece que ele recebeu uma espécie de dom sobre demônio, porque o islâmico, ele acredita em possessão demoníaca. Os islâmicos, eles acreditam em possessão demoníaca, e parece que Deus deu uma espécie de dom para esse pastor, sabe, de expulsar demônio. Onde ele chega, alguém islâmico manifesta demônio e ele expulsa. E ele foi preso por causa disso. Ele disse que quando chegou na prisão, os presos que estavam na cela com eles, todos manifestaram demônios e ele expulsou. Inclusive o próprio delegado foi e manifestou-se na frente dele. Ele ia ser julgado e condenado à morte, mas o juiz que ia condená-lo olhou para ele e disse assim: eu gostaria que você continuasse com a sua missão, e soltou ele por um milagre. Você já viu aquela história de que muçulmanos estão tendo sonhos com Jesus? Aquilo é verdade. É verdade. Jesus tem se apresentado a eles. Aleluia. Você sabe quantos cristãos estão nos campos de concentração, campos de concentrações da Coreia do Norte? Você sabe quantos cristãos existem presos na China? E nós recebemos uma carta de uma missionária da China, ela dizendo assim: ó, vocês do Ocidente não precisam orar por nós, parafraseando para a gente ser rápido, não precisam vocês orar por nós,
Nós é que estamos orando por vocês do Ocidente, porque a perseguição, ela nos aproxima mais de Deus, e o conforto que vocês têm está afastando vocês de Deus. Teve um jovem estudante universitário lá no Egito, islâmico, e ninguém numa casa pode se converter a Cristo, porque os pais matam ou expulsam de casa. E esse jovem universitário iria viajar para a Europa para terminar os estudos. Ele conheceu a igreja, os crentes, e lá não tem tempo para congregar, é tudo escondido. E ele conheceu e foi, e se converteu. E quando alguém se converte lá, o pastor pergunta: você está preparado? Mas não é preparado para ser crente, não. Você está preparado para morrer? E a primeira vez que o pastor perguntou para o jovem se ele estava preparado para morrer, aquele jovem disse: pastor, eu não estou preparado. Só que ele voltou para casa, e quando ele chegou em casa, sabe o que foi que ele fez? Ele chamou o pai dele e a mãe dele e contou que estava indo para a igreja, que estava servindo a Cristo. O pai dele pegou de cima do apartamento e jogou ele embaixo e o matou. Eu tenho uma foto de uma moça aqui, que você tem que ver a moça. Ela começou aí a frequentar a igreja. Irmãos, lá a cada 300 metros tem uma mesquita. E ela começou a ir para a igreja escondida. Depois de 40 dias visitando a igreja, ela disse: pastor, eu quero me batizar. Ele perguntou para ela: você está preparada? Ela disse: eu estou. Ela voltou para casa, chamou o pai e a mãe e disse: pai, eu tenho uma coisa para falar para o senhor. Ele disse: diz. E ela achou ele estranho, porque a reação normalmente não seria aquela. Ele disse: conte, minha filha. Ela disse: pai, eu estou indo para a igreja dos crentes, do povo da cruz. E ele ficou calado. Ela disse: o senhor não vai dizer nada? O senhor não vai me bater? E ele ficou olhando para ela: pai, o senhor, por que o senhor está assim? Ele disse: eu já sabia que você está indo para a igreja do povo da cruz. O senhor sabia? Sim. No primeiro dia que você foi, ele foi no armário e pegou uma lata. No primeiro dia que você foi, eu fui comprar isso aqui, olha, e mostrou para ela: veneno de rato. Eu coloquei na sua comida, na sopa, e você comeu com a gente à mesa, e eu esperei você morrer e você não morreu. Glória a Deus. Aleluia. Eu disse: não é possível. Voltei no mesmo lugar e eu pedi que me desse mais veneno. Eu disse: me dê uma dose mais forte que você tiver. E me deram. Eu coloquei dentro da tua sopa e você tomou e você não morreu. E eu já fiz isso por 30
sentimos e você não morreu. Esse Deus, o povo da cruz, é forte, filho. Sabe o que ela é? Missionária. Posso lhe fazer um pedido? Pegue na mão de alguém, fale para ela, para ele, faça alguma coisa para Deus. Faça. Aleluia! Faça alguma coisa para Deus. Hoje. Você sabe o que foi que o islamismo disse acerca do Brasil? As mulheres brasileiras são fáceis, tenham filhos porque elas são marinheiras. A igreja precisa acordar. Oh, resgate! Aleluia! Acordem! Esse é o verdadeiro evangelho. Esse aqui é o verdadeiro evangelho. Aleluia! Porque a gente soma 60 milhões de evangélicos no país, mas nós estamos inchados. Falamos de avivamento, mas nós não vivemos um avivamento, porque todo avivamento tem como desembocadura a obra missionária. E se a gente não está fazendo missões e evangelismo, nós não estamos vivendo um avivamento. Aleluia! Pregue na sua faculdade. Meu filho tem 17 anos de idade. Toda semana tem culto na escola. Quero um violão, pai. Comprei. Meu filho David Lima. Procure no YouTube ou no Facebook ou no Instagram. Você vai ver. Tem 22 anos ele. Um jovem extraordinário na presença de Deus. Casou com a Amanda agora 2 anos. Daqui a pouco eu sou vovô. Ele tem um projeto Visita com Deus. Toda semana ele vai num asilo, num centro de recuperação, ou em algum lugar pregar o evangelho. Jovens, se você olhar, eu prego muito para jovens, congressos de jovens, congressos de jovens, congressos de jovens. Se numa igreja tiver 1000 jovens, você perguntar: o que é que você quer ser? Mecatrônico, engenheiro, nutricionista, eu quero ser, estou fazendo concurso para PF, vou ser juiz, advogado. Ninguém diz assim: eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. Eu quero ser missionário, ninguém diz. É para mim abandonar os estudos, pastor? Não. Não é. Mas é para você ser útil para Deus. Seja útil. Tem empresas que ninguém sabe que aquele crente é crente. É como um irmão que trabalhava numa metalúrgica juntamente com outro indivíduo numa caldeira. 2 anos trabalhando juntos, final de semana ambos foram para suas casas. Na segunda-feira, aquele que não era crente chegou na caldeira. Logo depois o irmão chegou. Quando o irmão chegou, olhou para o cara que estava na caldeira trabalhando e disse assim: cara, você está feliz, está alegre, sorridente, o que é que houve? Ele disse: cara, eu vou te contar o que houve. Há muito tempo um vizinho meu me convida para ir para a igreja. Eu e minha esposa, a gente nunca foi, mas ontem à noite, domingo, a gente foi. Eu aceitei a Jesus como Salvador. Cara, eu estou tão feliz. E eu falei à minha esposa: quando eu chegar na empresa, a primeira pessoa que eu vou chamar para ir para a igreja comigo vai ser o cara que trabalha comigo. E eu quero falar para você. Ele disse: eu sou crente. Como que você é crente? Você nunca falou para mim. Você me privou
da graça. Você nunca falou para mim, cara. E se eu morresse? O pastor saiu do Brasil, foi para uma conferência na França, e quando chegou lá, ele falou no primeiro dia, e ele observou que tinha um jovem do olho azul, e parece que o Espírito Santo fitou os olhos do pastor daquele jovem, e o Senhor disse para ele: vai, abrace ele e diga que eu amo. Ele disse: Senhor, eu não falo francês. Ele: consigo mesmo. E ele acabou não indo. Segundo dia da conferência, ele chegou, o jovem estava no mesmo lugar. O Senhor disse para ele: vai, abrace-o, fala que eu amo. E o pastor: pô, isso aqui é coisa da minha cabeça, não é possível. Senhor, eu não tenho como, porque eu não sei falar francês. No terceiro dia da conferência, pela manhã, que foi um domingo, o jovem estava no mesmo lugar, era um encerramento na manhã. E o Senhor disse: vai, abrace ele, fale que eu amo. Ele resistiu, até que o povo estava em pé para ir embora. Ele desce do altar e vai lá e abraça aquele jovem, e o jovem começou a chorar, e ele disse: eu não falo a sua língua, mas Deus está mandando eu te abraçar e dizer que ele te ama. O jovem disse: pastor, eu sou brasileiro, eu vim para cá e me tornei garoto de programa, eu nasci na igreja, e eu disse: Deus, está vindo um brasileiro para aqui, para a conferência, eu vou. Se tu ainda me ama, use ele para me abraçar e falar que tu me amas. Alguém precisa ouvir de Jesus. Eu estava numa igreja em Salvador, na Assembleia de Deus da Pituba, em frente a Manuel Dias da Silva, em pleno culto. Me deu uma vontade, pastor Sebastião, me deu uma vontade, Anderson, de sair para o lado de fora, distribuir folheto. E tem gente que não entende. Se você não entende, você não murmura, não fala, você cala a boca. E eu fui lá para, entre a frente da igreja, tem uma calçada e avenida larga com 4 ou 5 pistas. Eu fiquei em cima daquele passeio, e o pessoal ficou passando, e eu distribuindo folheto, e passou um cara, e eu peguei e falei de Jesus para ele, e dei um folheto para ele. Ele começou a conversar comigo. Ele disse que era testemunha de Jeová, mas ele não entendia bem, porque ele estava simplesmente sendo levado. Orei por ele em plena rua. Passou-se 2 anos, irmãos. Eu fui pregar na Assembleia de Deus no bairro de Santa Cruz. Quando eu cheguei no bairro de Santa Cruz, que eu vou entrando na porta, quem está me esperando? Aquele homem que eu falei de Jesus. Pastor, foi um dia de batismo nas águas em toda Salvador. Foram batizadas cerca de 1.900 pessoas naquele dia, toda Salvador. E ele foi batizado, a esposa dele batizada, e os 2 filhos pequenos dele com ele. Aquilo me alegrou tanto. Eu disse: vale a pena falar de Cristo. Fale de Jesus para alguém. Se disponibilize para esse serviço. Glória a Deus. Se a gente não fizer agora, não temos como fazer depois. Não adia mais não. Não adia mais não. Chega. É hoje e agora. Pastor Sebastião, quando eu estava vindo para cá, quando o Anderson me ligou para que eu vim para cá, Pastor Sebastião disse assim: eu quero que você fale de missões. Cuide de missões, cuide das coisas de Deus, e Deus cuidará de você e das suas coisas.
Aleluia. Se prontifique. Pare de tentar enrolar Deus. Pare. Eu quero orar por você. Arábia Saudita, Somália, Afeganistão, Maldivas, Saara Ocidental, Turquia, Irã, Argélia, Mauritânia, Iêmen, Tunísia, Omã, Camões, Marrocos, Paquistão, Líbia, Iraque, Tajiquistão, Jordânia, Catar, Senegal, Azerbaijão, Egito, Mali, Níger, Gâmbia, Uzbequistão, Turcomenistão, Indonésia, Bangladesh, Síria, Kuwait, Palestina, Quirguistão, Emirados Árabes, Líbano, Albânia, Brunei, Sudão, Malásia, Serra Leoa, Burkina, Chad, Nigéria, Eritreia, Etiópia, Bósnia, países muçulmanos. A Suécia, eu sou da Assembleia de Deus, me congrego na Assembleia. A Suécia tinha 85% de protestante em 1910, quando Gunnar Wingre e Daniel Berg saíram de lá e vieram parar no Belém do Pará. A Suécia hoje, Estocolmo, é a capital dos estupros praticados pelos imigrantes islâmicos. Vocês viram o vídeo das mulheres chorando porque foi aprovado o aborto na Irlanda do Norte? Quem aqui no mundo não curtiu o YouTube Sunday Bloody Sunday, Domingo Sangrento, por causa do protestantismo e do catolicismo que sempre viveu na Irlanda? Tudo está acabando. Acorda, igreja. Oh, Deus, verdade. Aleluia. Nós somos egoístas, egocêntricos. Desculpem, eu não vim doutrinar vocês. Tem pastor para doutrinar. Todas as nossas orações é por nós, ou por alguém que é nosso. Não tem sentimento em nossas orações pelo próximo nem pela obra missionária. Nossas orações são vagas. E eu lhe pergunto: quanto vale uma alma? Quanto vale a sua alma? Quanto você pagaria por uma alma? Como não tinha dinheiro que pagasse o valor de uma alma, Deus, o nosso Deus missionário, Ele diz assim: eu vou comprar vocês com o sangue do meu filho único. E foi isso que aconteceu no patíbulo da cruz. Ele comprou. Ele comprou. Ele disse: eu pago, Pai. Ele me comprou. Você não entendeu o que eu disse? Ele me comprou. Ele me comprou. Não com ouro e prata, nem com coisas corruptíveis, mas com sangue precioso. Ele me comprou. Há 23 anos atrás, uma hora dessa, eu estava doidão, irmão, perdido, curtindo Guns N' Roses, Pink Floyd, CDC. I used to love, but I had to kill. Olha só. Acabou. Oh glória. Uma hora dessa eu estava doidão de cocaína. Tudo acabou. Alguém falou de Jesus para mim e disse: vamos na convenção. Eu disse: eu vou. E eu aceitei a Jesus. Ele me comprou. Eu sou livre, irmão.
Glória a Deus. Quantos livres tem aqui nesta noite? Dá um grito de glória para o Cordeiro de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês por missões. Quem está entendendo a palavra desta noite, diga aleluia. Não, eu vou perguntar outra vez. Quem entendeu a palavra dessa noite, diz aleluia. Levante uma das suas mãos que fica mais bonito. Diga glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Verbaliza uma palavra que magnifique o nome dele. Oh, glória. Fale uma palavra que possa bem dizer. Verbalize uma palavra que enalteça o nome dele. Eu espero você adorar. Aleluia. Aleluia. Deus está nos capacitando nesta noite, nos alertando. A igreja precisa acordar. Acorde. Acorde. Acorde, irmão. Acorde, você que é empresário, para investir nisso. Acorde, você que estuda línguas e se prontifique a fazer alguma coisa. Você que tem um ministério de oração, acorda para orar por missões. Oh, glória a Deus. Pode derramar sua lágrima, deixa a maquiagem borrar, depois você coloca outra, sem problema. Glória a Deus. 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 A igreja precisa despertar. Esses dias é uma sacudida de Deus. É um puxão de orelha de Jesus para dizer: faz. Oh, glória. E todas as vezes que Ele faz ou quer que a gente faça alguma coisa, sabe o que acontece? Ele ministra uma unção em nós para nos capacitar a fazer aquilo que Ele quer. Você entendeu esta palavra nesta noite? Você vai ficando em pé. Glória a Deus. É o seu momento com Deus agora. Põe a sua Bíblia no banco. Vamos orar juntos.